Olá, boa tarde a todos. O meu nome é Ricardo Novaes. Eu sou farmacêutico, também tenho curso de especialização em análises clínicas, onde trabalhei há anos e anos, mais de uma década. Trabalhei também inclusivamente como comercial na área da saúde, vendendo e fazendo a parte comercial de uma empresa de diagnóstico. Neste momento, estou mais aplicado a dar aulas, a escrever e também, obviamente, a dar consultas no âmbito da medicina natural, de onde eu me especializei em naturopatia. Por achar que tenho os 2 pés, ou seja, tenho um pé na parte científica e outro um bocadinho mais na parte energética, e eu gosto muito de trazer este assunto. É um assunto que é deveras polémico, mas merece a nossa consideração e merece a nossa atenção, especialmente no momento em que atravessamos, este momento de pandemia, em que realmente nós, se calhar, vamos precisar, nas próximas décadas e talvez até no próximo século, pensar em transformar este modelo da medicina, transformando em algo em que faça ou propicie que a pessoa nunca chegue sequer a ficar doente. Então o tema que eu vos proponho aqui é um pouco polémico até porque eu vou trazer factos que estão comprovados, mas que não deixam de ser tabu na sociedade, ok? Que as pessoas têm medo de falar. Pois eu então não tenho problemas em trazê-lo cá, em dizer com as palavras todas tal e qual elas são, porque de facto a verdade está aí, é preciso simplesmente olhar para os nossos telejornais, para as nossas capas de jornais e revistas e vemos que os factos estão aí, é impossível contorná-los. E os factos é que nós precisamos de mudar algo, está bem? Então, o tema que vos trago aqui, efetivamente, é a mudança de paradigma no âmbito da saúde, a integração do metafísico no físico. Existe um provérbio que me agrada sobremaneira, é um provérbio chinês, que é: "Quando beberem água, pensem na sua fonte". Eu trouxe-vos este provérbio porque significa, ou eu quero que vocês reflitam sobre um aspecto muito importante, que é, hoje em dia nós somos bombardeados com factos que são incontornáveis, que são incontestáveis, dogmas inclusivamente. E eu acho que faz parte do espírito crítico, faz parte de cada um de nós, pôr tudo em questão, ok? Porque realmente mesmo aquilo que nós sabemos estar cientificamente comprovado, sabemos sempre que há algo mais, algo que também poderia ser comprovado, mas não há vontade para isso. Daí eu acho muito importante que seja tudo, mas mesmo tudo, e não dizemos só a parte metafísica ou a parte emocional, temos que pôr tudo em questão, ok? Isso leva-nos ao primeiro pressuposto. É um facto incontornável e basicamente é um tabu. Ninguém gosta de dizer realmente que a saúde é um negócio, com todas as letras, mas a verdade é que é. E por isso eu trago-vos aqui um gráfico que eu próprio construí, por isso não estar aqui a fonte colocada em rodapé, porque eu consegui, a partir dos relatórios anuais de contas das 5 principais indústrias, elaborar simplesmente numa folha de Excel este gráfico. Este gráfico demonstra que as 5 principais indústrias farmacêuticas têm vindo a aumentar a sua receita, ok? No total, estas 5 empresas, que estamos a falar da Johnson Johnson, que é americana, a Roche, que é suíça, a Sinopharm chinesa, a Pfizer americana e a Bayer alemã. Estas 5 empresas, estas 5 maiores empresas, estão no top 5, as suas receitas foram no montante de 305,86 milhares de milhões de dólares. Eu também tenho uma vertente, que é de escrever, eu gosto de escrever romances, e se eu por algum motivo quisesse dizer que estas 5, ou escrever, se estas 5 maiores empresas decidissem comprar um pequeno país como Portugal, elas conseguiam. Isto porquê? Porque de acordo com esta fonte, um, conseguimos apurar que o produto interno bruto de Portugal em 2019 foi 236,41 milhares de milhões de dólares, portanto, um pouco abaixo do montante
do montante que a soma destas 5 maiores empresas conseguiram oferir ao longo do ano de 2019. Isto dá sempre um bom argumento. E quando estamos a falar, eu trouxe-vos aqui estas 5 maiores empresas, obviamente há centenas de empresas farmacêuticas, e isso engloba realmente montantes exorbitantes que dão para comprar países, mas o importante aqui é sentirmos a magnitude de montante e de dinheiro que envolve a saúde. E quando eu falo da saúde de um país e que tem um impacto terrível sobre a economia, nós não podemos simplesmente cingir-nos à parte medicamentosa. Obviamente temos de ter sempre em consideração a construção dos hospitais, as manutenções dos hospitais, as camas dos hospitais, os equipamentos de diagnóstico, os reagentes de diagnóstico, os honorários do pessoal, não só o pessoal médico, os enfermeiros, todos os profissionais de saúde, mas também os administrativos. E depois temos que entrar em consideração com os danos que a saúde provoca numa população, os danos de mortalidade e os danos de morbilidade. Portanto, a saúde é muito provavelmente um dos negócios que mais dinheiro envolve. Portanto, não é mentira nenhuma que eu diga com todas as letras que a saúde é um negócio. Com exceção da Pfizer, se observarem no nosso gráfico, todas têm vindo a aumentar a receita. Isto é interessante. E, inclusive, a chinesa Sinopharm, no espaço de 8 anos, triplicou a sua receita. Ok? Quando eu penso em Hipócrates, que é considerado o pai da medicina, há uma frase que ele proferiu e que faz muito sentido para mim, que é que o seu remédio seja o seu alimento e que o seu alimento seja o seu remédio. Isto remete-me um pouco para a parte da minha atividade profissional em que eu, não satisfeito com o desenrolar da saúde, da maneira como a parte do Estado, das organizações se comportam relativamente à saúde, que é meramente paliativo, muito pouco a fundo, eu decidi, por moto próprio, junto com a minha esposa, elaborar e implementar uma loja que vendesse produtos naturais, sem pesticidas biológicos e que também vendesse comida, também tinha a sua própria parte de restauração. Porque eu achei efetivamente que uma alimentação, a mudança de hábitos alimentares, podia ter um impacto fantástico sobre a saúde, e isso é verdade, é uma das coisas mais importantes, mas não é tudo, ok? Eu senti efetivamente como farmacêutico que havia um espaço de manobra para poder melhorar a saúde de uma população através da alimentação, ok? Aliás, como dizia o Sherlock Holmes, é alimentar, meu caro Watson. Isto porque eu sempre considerei que as pessoas hoje em dia não estão gordas, estão inflamadas. E nos corredores da ciência hoje em dia fala-se muito num fenómeno que é conhecido por low grade inflammation. É uma inflamação quase que subclínica. Inicia-se na parte digestiva, especialmente nos intestinos, mas que depois se alastra para todo o organismo. Trouxe-vos por isso um estudo de revisão do Dr. Muller, em Munique, que fala precisamente sobre isso. Neste caso das doenças mentais, seria muito interessante que hoje em dia quem lida, a parte médica e parte de profissionais de saúde que lida com a doença mental, começasse a entender que seria interessante tratar a doença mental não só com o protocolo clássico, ou seja, de regulação de neurotransmissores e hormonas e de receptores, mas também começasse a pensar na inflamação. Isto, como este estudo, há milhares, há uma miríade de estudos que hoje em dia já refletem esta nova corrente de pensamento, que é tratar a doença mental como uma inflamação. Neste caso, estamos a falar de esquizofrenia, uma das doenças mentais mais severas, podia falar de psicose, de doença bipolar, de depressão major, existem muitas outras. Neste caso, este estudo reflete uma pesquisa na parte do fluido cerebroespinal
de cerebroespinal de citoquinas, que são mediadores inflamatórios. Falamos em citoquinas, obviamente também podemos ir para os leucotrienos, para os TNFs, tantos outros marcadores de inflamação que existem no nosso organismo e que aparecem em quantidade exacerbada, aumentada, nos casos de patologia mental. Mas não só. Como podemos ver aqui por uma meta-análise realizada pelo Dr. Fowler, os marcadores e a parte alimentar que vai envolver uma inflamação, portanto, os pro-inflammatory dietary patterns, ou seja, uma dieta inflamatória, pode estar correlacionada também com um aumento do risco de cancro. Portanto, estamos a falar de duas doenças que afetam muito a humanidade hoje em dia. A doença mental, que tem aumentado, não só por estarmos numa parte ou numa situação de emergência de saúde devido ao coronavírus, mas também porque já tem vindo a aumentar ao longo das últimas décadas. A doença mental tem vindo a aumentar e o cancro, da mesma forma, também tem vindo a aumentar, como vamos ver aqui à frente. Isto leva-nos a outra questão, que é os erros médicos, a iatrogenia, são já a terceira causa de morte nos Estados Unidos. Obviamente eu pus entre parênteses iatrogenia e sabemos que a iatrogenia não é simplesmente os erros médicos, também envolve, obviamente, a parte das reações adversas medicamentosas. Quando eu estive a pesquisar para este trabalho que vos estou a apresentar, eu fui, obviamente, ao site que merece mais consideração, que é o site da Organização Mundial de Saúde. E o site da Organização Mundial de Saúde remete-nos para os dados de 2016, onde conseguem compilar as 10 principais causas de morte a nível global. E podemos ver que logo em primeiro lugar temos a doença isquémica cardíaca, obviamente o infarto do miocárdio, logo a seguir o stroke, que é o acidente vascular cerebral, depois a doença crónica obstrutiva pulmonar, como a terceira causa. Aqui mais para baixo iremos reparar que existem muitas doenças oncológicas. Elas todas juntas serão certamente já a segunda causa de morte a nível global, portanto tudo correto. A única questão que me levantou este gráfico foi que não contabilizava uma coisa que é óbvia. As pessoas hoje em dia tomam polimedicadas, tomam dezenas. Eu tenho clientes que chegam a tomar entre 15 ou 20 medicamentos diferentes todos os dias. Obviamente isso isso compromete todos os nossos órgãos de depuração. Estamos a falar do fígado, estamos a falar dos rins. Em última instância, há uma multifalência orgânica e a pessoa acaba por falecer. E achei estranho, isto não está contabilizado pela Organização Mundial de Saúde. Isso levou-me a uma pesquisa até encontrar um estudo do Dr. Macquarie. O Dr. Macquarie, que faz parte do Instituto John Hopkins, nos Estados Unidos, conseguiu fazer um estudo um bocadinho diferente e contabilizar os erros médicos, quer os erros das pessoas que tiveram um diagnóstico erróneo, mas também as pessoas que, devido a algum tipo de medicação, acabaram por falecer dessa medicação e dos efeitos secundários medicamentosos. E como podemos ver aqui, já estamos a falar, já podemos referir-nos aos erros médicos como a terceira causa de morte a nível global. Isto leva-nos ao segundo pressuposto. E aqui é mesmo um pressuposto, que é: será a medicina boa apenas para manter vivas as pessoas doentes? Isto é obviamente muito polémico para dizer, mas para isso eu gosto sempre de trazer este gráfico. Isto é um estudo antiguinho, é um estudo de 2002 do Dr. Bach, no New England Journal of Medicine. Mas, no entanto, este gráfico pode, se olharem atentamente, pode de facto trazer alguma luz, mesmo para a classe médica, para entender o que é que se passa. Reparem, orgulhosamente e com todo o mérito, a parte farmacológica e a parte dos profissionais de saúde conseguiram, através dos medicamentos e das vacinas, reverter doenças infecciosas terríveis da humanidade. Febre reumática, hepatite A, tuberculose, mumps e measles. Estamos a falar de papeira e do sarampo, está bem? E, orgulhosamente, podemos ver que desde 1950 até 2000, estas doenças todas
tiveram um declínio. Portanto, nós, a humanidade, orgulhosamente conseguiu granjear uma quase erradicação destas doenças infecciosas. Contudo, paradoxalmente, aumentaram doenças alérgicas do foro respiratório e doenças autoimunes, numa curva inversamente proporcional. Isto remete-nos um pouco para os estudos do Dr. David Strachan, que era um epidemiologista britânico, que em 1989 falou na hipótese higiênica. Basicamente quer dizer que nós, ao proteger-nos de tudo que era bicho, de tudo que é micro-organismo, matando-os, fez com que o nosso sistema imunitário não ficasse muito competente. E não só não fica competente, como é capaz de provocar reações inespecíficas, das quais nós podemos perfeitamente incluir as doenças autoimunes. Isto é muito interessante, ou seja, conseguimos matar os bichos, mas será que os bichos não nos faziam falta de alguma forma? Então, para demonstrar que realmente o modelo falhou, eu fui procurar como é que estava a incidência e prevalência. Obviamente temos sempre que falar os dois para termos uma ideia do estado de saúde, digamos, de um país ou mesmo a nível global. E neste caso, eu fui procurar em relação a uma doença que toda a gente tem medo, que é o cancro. E fui, obviamente, procurá-lo nos jornais científicos que demonstram, ou que têm, obviamente, publicados as estatísticas relativamente ao cancro. Neste caso, o câncer nos Estados Unidos. E se repararmos, nós temos aqui uma curva que por aqui iria estar assinalada a vermelho, que isto basicamente reflete aquilo que seria expectável acontecer desde 1975 até 2017. Graças a uma medicina muito competente, e aqui temos que ressalvar que realmente a medicina tem uma palavra a dizer, foi através de novas moléculas que foram implementadas, através de hábitos, através de mudanças de hábitos, como deixar de fumar, como dietas mais importantes e mais cuidadas para não provocar cancro do cólon, por exemplo, mas também a detecção precoce, portanto, por métodos de diagnóstico precoce, conseguiu, digamos, fazer um achatamento da curva. Reparem que ela previsivelmente deveria ter um aumento exponencial em 2017, mas a medicina, conseguiu que houvesse um achatamento da curva e ela, de facto, conseguiu-se travar o número de mortes até 2017. Isto com todo o mérito da medicina, mas reparem, e isto de facto é o que me entristece, é que pese embora o facto de termos conseguido melhorar a curva, ou seja, ela não tenha seguido o caminho do trajeto desta curva assinalada a vermelho, ela de facto, se estivermos a olhar para a curva azul, houve, no entanto, contudo, um aumento do número de mortes, faço-me entender, ou seja, a medicina conseguiu melhorar a curva e achatar a curva, mas não conseguiu travar o aumento gradual das mortes. O que é que isto quer dizer? É que todos os anos, independentemente das grandes conquistas obtidas por este modelo de medicina, tem vindo a aumentar o número de mortes por cancro. Não só de cancro, aqui também vos trago um estudo que reflete as doenças cardiovasculares nos Estados Unidos da América. Eu, por acaso, aqui, assinalado aqui, vem discharges, ou seja, isto nem sequer é mortes, nem sequer é incidência, basicamente estamos a falar de altas hospitalares. Mas, obviamente, isto reflete como desde 1970 até 2010, como podem ver, as doenças cardiovasculares como que duplicaram nos Estados Unidos. E quando eu falo nos Estados Unidos, porque obviamente há bastantes estudos publicados aqui, eu posso fazer a sobreposição para qualquer país dito ocidentalizado, com qualquer país desenvolvido, em desenvolvimento. Resumindo,
Isto é um facto, não é preciso sequer estarmos a tapar o sol com a peneira. Este é um facto que nós conseguimos ver nos jornais, na televisão, só que é uma espécie de tabu e ninguém gosta de falar sobre isto. A saúde é um negócio de milhões de dólares. A inflamação está na base da maioria das complicações físicas e mentais. Era importante que se começasse a trabalhar na alimentação, na inflamação. E quando pensamos em inflamação, obviamente estamos a pensar em mudar os nossos hábitos, não só alimentares, tantos outros, mas obviamente os hábitos alimentares são certamente importantes. Mas também mudar, por exemplo, os hábitos emocionais, os hábitos de comportamento, o padrão mental, o excesso de trabalho, ok? A iatrogenia, portanto, os erros médicos, são já a terceira causa de morte. E também, neste resumo, eu resolvi colocar, ou seja, hoje vive-se mais tempo, mas a maioria são idosos, e esses idosos são polimedicados cronicamente. A hipótese higiênica questionam que os antibióticos e vacinas, com todo o mérito, e volto a ressalvar esta grande conquista da medicina, erradicaram doenças que dizimavam populações. Mas, numa curva inversamente proporcional, emergiram as doenças autoimunes. Isto é para reflexão. Apesar de haver melhorias, a incidência do cancro e das doenças cardiovasculares duplicou desde 1970. Ou seja, se tivermos de fazer realmente ênfase, ou se tentarmos debruçar sobre as reais evidências da saúde, nós vamos às estatísticas. E as estatísticas dizem-nos precisamente isso. O padrão, o modelo, só pode ter falhado. De outra forma, não teriam duplicado as doenças. As pessoas andavam saudáveis e não andam. Ok? A medicina alopática, portanto, a medicina convencional, travou, com todo o mérito, a taxa de mortalidade, mas não conseguiu impedir o aumento de novos casos, portanto, da incidência. Isto leva-nos ao terceiro pressuposto, que também não é bem um pressuposto, é mais um facto, que é a medicina alopática, e especialmente em Portugal, não tanto no Brasil, porque eu sei que o Brasil tem um comportamento, e outros países que podemos dizer que estão mais evoluídos, têm um comportamento diferente aos tratamentos ditos holísticos. Holísticos há uma conotação pejorativa relativamente ao termo. Holístico significa tratar o ser humano como um todo, não tem nada a ver com um esotérico. E reparamos que a medicina alopática, em Portugal, tem uma relutância, tem quase um ódio visceral ao tratamento holístico. Para tal, alegam tratar-se de uma pseudociência, sem evidências científicas. Que há interações da fitoterapia com a medicação alopática. Aqui faz algum sentido, depende muito de quem está a trabalhar com a fitoterapia, com os medicamentos naturais, mas nós sabemos haver efetivamente interferências, sabemos que há interferências, interações entre medicamento e muitas vezes não são observadas, mas também sabemos que, e com toda a razão, a medicina alopática alega haver interferências de medicamentos naturais. Vejamos o caso, por exemplo, da curcuma, que é o açafrão das Índias e toda a gente utiliza na culinária e gosta de utilizar como anti-inflamatório e antitumoral, mas a verdade é que ele tem um envolvimento muito forte, por exemplo, com medicamentação que esteja a ser administrada para o tratamento do cancro. Okay? Como a tamoxifeno para o tratamento do cancro da mama. Essa interação até pode ser positiva, ou seja, pode haver uma sinergia, mas é verdade, existe uma interação. Portanto, aqui eu tenho que admitir que pode haver algum fundamento. Alegam que, por vezes, há perigos de perfuração e queimaduras com acupuntura. Isto é um pouco ridículo. Estamos a falar de que há 2, 3 casos a nível anual. Se formos a contabilizar as mortes por erros médicos, por cirurgias erradas, por infecções, seja lá o que for a nível hospitalar, vemos que os números são muito maiores. Portanto, alegar este tipo de alegações até acaba por ser mau, por ser mauzinho, e não faz sentido. Atrasos nos tratamentos com homeopatia e naturopatia. Eu posso entender aqui esta alegação, porque, efetivamente, independentemente de saber que muitos tratamentos naturopáticos e homeopáticos seriam
per se capazes de tratar patologias complicadas, como por exemplo o cancro, nós sabemos que o tratamento de uma pessoa e os resultados, e mesmo o prognóstico, está muito relacionado com a vontade da pessoa, com a sua adesão. E por vezes as coisas não resultam como deveriam ter resultado, cria-se uma espécie de falsa expectativa ao doente, e em última instância ele retorna à medicina alopática e já pode ir um bocado tarde. Portanto, esta alegação, embora me custe admitir, pode ter algum fundamento. Lesões provocadas por má manipulação na quiroprática e osteopatia. Isto é um bocado ridículo porque também se pode fazer uma lesão ao virar um doente na cama no hospital. Portanto, estamos a falar de meia dúzia de casos que possam ocorrer anualmente e isso não tem significado, nem tem justificação a alegar. E os eventuais resultados da homeopatia devem-se ao efeito placebo. Como nós sabemos, quando estamos a fazer estudos, ensaios clínicos, de fase, portanto, ensaios clínicos já humanos, de fase 1, fase 2, fase 3, fase 4 já sabemos que é depois da implementação do medicamento no mercado, mas, sobretudo, fase 2 e fase 3, nós sabemos que temos, num estudo duplo cego, multicêntrico, nós temos que fazer sempre a comparação do fármaco em estudo com um grupo controle, e normalmente esse grupo controle pode ser outro fármaco ou pode ser o placebo. E quando estamos a examinar o efeito de administrar apenas um placebo, que nós sabemos ser água e açúcar simplesmente, portanto algo que não tem qualquer ação farmacológica, nós vemos resultados surpreendentes de alguém que simplesmente por saber que estava a tomar alguma coisa que lhe ia fazer bem, tem melhorias a nível dos 60% a 70%. Vamos supor que alguém que sofria de uma patologia gástrica, uma gastrite, por exemplo, toma um placebo e consegue melhorar. Estamos aqui a ver a ação que algo que não é sequer farmacológico pode ter sobre essa pessoa, nem que seja simplesmente a nível emocional, psicológico, a nível da psique, mas consegue transformar e ela consegue ter uma cura efetiva. Isso é fantástico. Okay? Aqui leva-nos ao quarto pressuposto, que são as terríveis evidências do atual modelo de medicina. Ou seja, se há bocado estávamos a ver que a medicina alopática ataca as medicinas as terapias não convencionais pelo facto de não ter evidências científicas, pois, quanto a mim, a maior evidência científica são os números, são as estatísticas. São as estatísticas das pessoas que estão a ficar mais doentes, são as estatísticas da obesidade infantil que está a aumentar, são as estatísticas do cancro que está a aumentar. Então vejamos, o cancro, o câncer, para os nossos amigos brasileiros, duplicou, ok? As doenças mentais, não só neste período de pandemia, já têm vindo a aumentar ao longo destas últimas décadas, aumentaram. As doenças cardiovasculares duplicaram, como nós vimos naquele estudo, naquela estatística que eu vos apresentei uns slides atrás. Reparamos que há uma saturação dos sistemas públicos de saúde. Os hospitais estão a arrebentar pelas costuras. As pessoas chegam doentes cada vez mais aos hospitais, às consultas, nos centros de saúde, nas unidades de saúde familiares. Há uma sobrecarga nas finanças públicas, portanto, na economia de um país, devido à mortalidade e morbilidade. A mortalidade, obviamente, refere-se à morte, é uma fatalidade terrível, mas a morbilidade implica uma perda de rendimento. A pessoa fica doente porque está em casa deprimida, não vai trabalhar, não consegue trabalhar em condições, não há produtividade. A economia de um país fica dilacerada, fica destroçada. Portanto, como podem ver, o atual modelo é isto que nos apresenta. Não há melhorias. Então eu levanto a questão, se a medicina é assim tão boa e se a tecnologia está tão avançada, por que é que as pessoas estão a ficar cada vez mais doentes? Vamos aqui resumir aquilo que dissemos anteriormente. A saúde é um negócio de milhões e milhões de euros. A medicina alopática é boa para manter vivas as pessoas doentes, aquilo que eu chamo de uma longevidade mórbida. A medicina alopática tem relutância ao tratamento holístico.
E depois, aquilo que vimos no slide anterior, as terríveis evidências do atual modelo de medicina. Os números estão a piorar. Não há, basicamente, estatística que nos comprove que, por exemplo, o cancro está em vias de extinção ou que alguma outra doença esteja em vias de extinção. Elas estão todas a aumentar. E se repararmos, elas estão a aumentar naquilo que não existia sequer no século passado, as doenças autoimunes, doenças crónicas, síndromes metabólicos. Ok? Então, o que falhou? Quanto a mim, nós vivemos numa sociedade que está sustentada por um padrão exageradamente artificial, portanto, químico e repleto de radiações eletromagnéticas. Existe demasiada asepsia, portanto, quando nós teimamos em matar tudo o que é bicho, em viver quase numa bolha ascética, nós estamos também a fazer com que haja um enfraquecimento do nosso sistema imunitário. Ele torna-se incompetente, não tem capacidade de reagir, de se adaptar. Nós não lhe damos essa hipótese, porque estamos a atuar logo com antibióticos, com vacinas. Portanto, estamos a fazer com que o nosso sistema imunológico esteja sempre muito debilitado. Os sistemas biológicos estão demasiado intoxicados, claro, nós temos que pensar em termos de poluição, temos a poluição que entra dentro dos alimentos por nível sistémico, por nível superficial, estamos a pensar na poluição do ar, estamos a pensar na poluição eletromagnética, mas, sobretudo, os nossos sistemas biológicos estão sobremaneira intoxicados devido a uma característica dos tempos modernos, que é o stress. Nós hoje em dia vivemos para pagar as contas, para ter dinheiro para comprar alguma coisa, porque vivemos num padrão de competição, queremos competir com os outros, mostrar que somos melhor que os outros, temos que ter mais dinheiro, temos que crescer, um crescimento e económico e tecnológico. Isso faz com que o nosso padrão mental esteja a andar, digamos, no red line. Então basicamente, sofremos de ansiedade que depois se torna em ansiedade crónica e pode desembocar em outro tipo de patologias mentais. Mas isso a nível celular provoca uma coisa que toda a gente conhece, como o stress oxidativo. E então os sistemas biológicos estão, de facto, demasiado intoxicados. Quanto a mim, isto é uma opinião própria, há uma compartimentação da medicina em várias especialidades. A ciência gosta de dissecar, gosta de abrir o bicho e gosta de pôr um órgão para ali, outro para lá. A mesma coisa com medicina. Nós vamos a um médico e ele atira-nos logo para uma especialidade. Seria ótimo retomar uma medicina que vai tratar a pessoa como um todo, como um só. Ok? E também, já agora, também há uma ausência de uma perspectiva holística do ser humano, portanto, uma perspectiva em que trata a pessoa de uma forma física, mental, emocional e espiritual e até quântica. Eu estive recentemente a ler um livro muito interessante do Greg Braden, Na Matriz Divina, fala precisamente sobre isso. Portanto, conseguirmos chegar ao campo, portanto, a uma área da ciência que estudemos os campos mórficos, que estudemos a parte da física quântica, de uma medicina quântica, e aí poderíamos tratar as pessoas de uma forma subtil, muito menos invasiva e com muito menos efeitos secundários. Isso seria uma mudança para muito positivo. De forma a doença ou uma patologia sequer não se chegar a manifestar. Depois vocês perguntam-me assim, sim, mas ok, mas depois os médicos vão perder o emprego se as pessoas estiverem todas saudáveis. Não é verdade. Todos vão precisar dos médicos que vão servir como mestres, que vão servir como professores a ensinar à população como evitar o surgimento da doença. Eu acho que toda a gente sairia beneficiada e a humanidade iria realmente medrar num comportamento muito mais assertivo, ok? Num crescimento, numa evolução muito mais interessante. Depois há uma visão demasiado sintomatologista da abordagem alopática. Nós sabemos que os medicamentos são, com raras exceções, atuam muito sobre o sintoma. Portanto, nós temos um sintoma, vamos debelar. E a verdade é que às vezes o sintoma nem é assim tão mau. É claro que nos causa incómodo, mas a verdade é que um sintoma está-nos a alertar para algo que às vezes é muito mais profundo.
Então, por vezes, é bom que a pessoa, mercê desse sintoma, consiga ir corrigir algum padrão, alguma coisa que ela está a pensar ou a fazer de errado. E isso é uma parte que a medicina alopática não quer necessariamente estar a olhar para esta faceta da medicina. Então, eu tinha um chefe na parte comercial que me dizia: Ricardo, ok, eu não quero que tu venhas para aqui despejar um rol de problemas, porque isso não leva, isso é pouco construtivo. Eu quero é que tu venhas aqui e me tragas soluções. Portanto, não ficaria bem que nesta fase eu não vos apresentasse pelo menos a minha visão de como poderíamos mudar este paradigma para um modelo que poderia ser mais profícuo para a humanidade. Então, eu aqui coloquei uma imagem de duas pessoas a dar as mãos. Para mim, começaria logo por aqui, ou seja, um dar as mãos entre os vários profissionais de saúde, entre médicos, enfermeiros, farmacêuticos, entre a medicina alopática e as terapêuticas não convencionais, com mútuo respeito, coisa que raramente acontece, ok? Então, quais seriam as soluções para esta tal integração? Fala-se em medicina integrativa, é um termo assertivo, é correto, mas às vezes mais importante que integrar os vários tipos de medicina, seria mesmo em integrar a parte dos comportamentos de uma sociedade. Então, como é que nós poderíamos, quais são as minhas sugestões, as minhas soluções para esta integração ser o mais eficaz possível? Uma sociedade que esteja sustentada por um padrão exageradamente artificial, química e repleto de radiações eletromagnéticas, poderia muito bem pensar em ter uma alimentação natural, ética e anti-inflamatória. É importante remover a inflamação a todos os níveis. E isso começa, obviamente, pela alimentação. Devíamos procurar viver em comunhão com a natureza, e atenção que eu estou a falar em viver com a natureza, parece que devemos todos ir para o meio da natureza, para o meio do mato, viver com os bichos. Não é que isso tenha alguma coisa de errado, porque eu adoro a natureza, mas a verdade é que eu também acho que a tecnologia é muito importante. Eu estou a falar para um computador, eu adoro toda a parte de tecnologia, é importante, utilizarmos a tecnologia, porque ela faz com que nós tenhamos uma evolução muito mais concreta, muito mais interessante. Mas a verdade é que não nos podemos virar única e exclusivamente para a tecnologia. Temos que estar com a tecnologia em conjunto com a natureza. Portanto, tem que haver aqui esta integração a esse nível também, ok? Deve haver mais ecologia, ética e sustentabilidade. Devemos utilizar a tecnologia em nosso benefício, como eu acabei de referir, e nunca ao contrário. Devemos ter uma internet rápida. É ótimo. Hoje em dia a gente tenta acessar uma informação, ela está, é instantânea. Quer procurar um trabalho científico, ele está lá. Só que também, se pensarmos um bocadinho, podemos novamente pensar em ter uma internet ligada por cabo, e deixarmos tanta radiação flutuante, para não nos obrigar a andar com este tipo de equipamento, que é um gorro de malha de prata, que impede a passagem de 99,9% das radiações eletromagnéticas de atravessar a caixa craniana e afetar o cérebro, ok? Porque corremos todos esse risco. Eu quero lembrar que em meados do século XX, todos nós usávamos sprays, desodorizantes e etc. com CFCs, os clorofluorocarbonetos, certo? E a ciência dizia, usem à vontade, toda a parte industrial começou a utilizar os sprays com base nos CFCs. Mais tarde, na década de 80, portanto 3 décadas depois, a própria ciência veio dizer, cuidado com o uso dos CFCs que estão a fazer o buraco do ozono, ok? O que é que isto quer dizer? É que existe um atraso patológico, a ciência tem um atraso de 3 décadas. E mesmo na medicina é a mesma coisa, só daqui a 3 décadas é que vamos saber que algo que estamos a fazer hoje em dia não estava a fazer muito mal. Então, eu não estou a dizer que a radiação eletromagnética seja boa ou má, eu acho é que devia haver mais estudos que comprovassem que ela é inócua. E se não for, devíamos saber como nos proteger e devíamos ter uma educação ou dar educação à população de como nos proteger, ok?
Relativamente ao ponto que há demasiada asepsia, nós sabemos que hoje em dia as pessoas têm quase uma germofobia, têm medo dos bichos, medo dos micro-organismos, medo das bactérias, medo dos vírus, não é? Do coronavírus, com todo a razão, porque obviamente estamos a falar de um vírus terrível que está a assolar a humanidade. No entanto, a verdade é que há demasiada asepsia. Hoje em dia o padrão é de germofobia. Então, o que é que eu sugeria? Que voltássemos a ter uma alimentação probiótica e antioxidante. E quando eu falo em probióticos, obviamente não me estou a referir a ter que tomar sempre cápsulas de probiótico liofilizado. Eu estou a falar em alimentação probiótica natural, como a kombucha, como o kefir. Estão a ver? Isso é importante implementar na alimentação. Iogurte, chucrute, tantos outros. Podia enumerar isso, já faz parte, já está enraizado, inclusive na cultura, não é? Porque nós sabemos que esses alimentos já sempre existiram. É só uma questão de voltarmos a eles. Até porque é bom como método de conserva. Por exemplo, um chucrute é uma maneira de conservar e vai ganhar vitamina C e outros antioxidantes. Portanto, podemos perfeitamente voltar a utilizar a alimentação probiótica. Viver em comunhão com os micro-organismos. Eu, quando digo aqui, volto a referir que era importante deixar as crianças brincar na lama, na terra, com os animais, deixarem a receber beijinhos dos cães e dos gatos, ok? Não ter esta germofobia. Senão o que vamos ter é sempre, cada vez mais, os otorrinos e os endocrinologistas cheios de crianças com problemas alérgicos, doenças alérgicas e doenças alérgicas respiratórias. É claro que muitas pessoas estão a dizer sim, são esses os causadores, mas isto aparece porque estamos a formar gerações de seres humanos que estão já não estão adaptados à natureza. É por isso que depois, logo no primeiro contacto que tenham com um pelo, ou com uma casca, ou com um pedaço de pele de um animal, depois vão desenvolver uma patologia alérgica. Mas isso só acontece porque, em primeira instância, não conseguiram formar uma parte de defesa imunitária com base numa microbiota intestinal competente. Então acontece que a primeira coisa a acontecer quando têm contacto com um alérgeno, um possível alérgeno, é que têm um sistema imunológico débil. Então, o que é que temos de fazer? Fortalecer os sistemas imunes. Temos que voltar a preconizar nascimentos de partos naturais pelo canal vaginal, temos que voltar a reforçar, eu já sei que é feito hoje em dia, mas voltar a dar ênfase a esse aspecto, voltar à amamentação, ok? Devemos usar detergentes orgânicos e amigos da pele. Porquê é que eu pus aqui e coloquei isto? Porque hoje em dia, ainda por cima, por causa dos usos dos desinfetantes, estamos a destruir o nosso filme hidrolipídico, a nossa pele é a nossa primeira barreira, ok? Ela tem que estar competente. Se nós não temos uma barreira competente, temos logo a primeira linha de defesa já está afetada. E nós sabemos que umas barreiras são importantes. Temos a pele, mas depois também temos o nosso trato digestivo, o nosso trato genito-urinário, temos a nossa barreira hematoencefálica, temos inúmeras barreiras, mas temos que impedir a todo custo que elas fiquem dilaceradas, que elas fiquem destruídas, está bem? Quanto a mim, devia haver uma regulação muito mais apertada da antibioterapia. Hoje em dia, por dar cá aquela palha, é administrado um antibiótico e por vezes não é necessário. Há um uso exacerbado de antibióticos, ok? Isso devia haver um controle, devia haver inclusivamente uma entidade que regulasse o uso da antibioterapia. Devia haver um controle mais exigente dos recipientes das vacinas. Reparem que eu, quando coloco aqui este item, não digo que há algo de errado com as vacinas, bem pelo contrário, as vacinas ajudaram a erradicar doenças terríveis da humanidade. Mas a verdade é que, embora tenha melhorado muito a tecnologia farmacêutica, é sabido que ainda muitos dos recipientes que são colocados pela indústria farmacêutica, na tecnologia farmacêutica, para a conservação dos micro-organismos que existem nas vacinas, nós sabemos que muitos desses recipientes
são por vezes tóxicos, são metais pesados, são metais como alumínio, e embora esse alumínio até pudesse estar na forma líquida, que é assim que ela está, que aparece na bula, há muitos estudos a demonstrar que por vezes eles estão em pequenos fragmentos de microns e nanómetros, e quando são injetados na pele vão formar um efeito corona, portanto, em específico, portanto, um processo imunológico em específico, em que se vão depositar anticorpos e proteínas e formar e favorecer reações inespecíficas. Em última instância, podemos estar sempre a falar de algo que pode explotar uma patologia autoimune, ok? Portanto, isto é mind-blowing, ok? Mais sol, mais vitamina D. Nós sabemos da importância da vitamina D a todos os níveis, é transversal. A vitamina D deve ser das mais importantes. É claro que é preciso saber se hoje em dia, mediante toda a parte profissional e de atividade humana, se simplesmente apanhar sol seria suficiente. Mas o que se vê hoje em dia é que as pessoas sabem a importância da vitamina D e continuam a trabalhar em salas escuras, em escritórios sem qualquer tipo de iluminação solar, passam um dia, chegam à noite, vão fazer desporto à noite, vão para os shoppings onde não há exposição solar, e a verdade é que nós precisamos de sol. Sol é vida, não só pela vitamina D, mas porque também nos estimula a partir dos melanócitos, dos queratinócitos. Aliás, a vitamina D é produzida nos nossos queratinócitos através de reações em que vão utilizar inclusivamente o colesterol. Portanto, é importante haver uma dieta rica em muitos nutrientes, mas até em colesterol, porque o colesterol é importante para o fabrico de inúmeras hormonas, como o DHA-sulfato, que inclusivamente é protetor cardiovascular, portanto isto é uma loucura. E hoje em dia, a primeira coisa que, quando está minimamente aumentado o colesterol, é dar-se uma estatina. E é importante ver que, se calhar, mais importante do que remover logo imediatamente o colesterol, seria dar uma vitamina C, porque a vitamina C sim está na síntese do colagênio, o colagênio que vai favorecer a estrutura da túnica íntima das artérias. Portanto, por norma, as artérias começam a abrir interiormente por falta de uma alimentação verde, uma alimentação plena de antioxidantes, uma alimentação variada, fresca. Estão a perceber como é que isto tudo acontece? Depois, o plano B do nosso organismo, obviamente, quando começam a haver fissuras, o nosso organismo, que é uma máquina muito competente, muito inteligente, pega no colesterol circulante, oxida e tapa. E daí formar-se as placas ateroscleróticas. Portanto, logo na primeira instância, é claro que quando tem que ser porque a pessoa está realmente já muito mal, tem que ser, e aí é uma condição médica. Mas mudar os padrões de alimentação, mudar para a alimentação mais antioxidante seria a primeira linha, antes de tudo. Depois, os sistemas biológicos estão demasiado intoxicados. Devemos limpar o terreno biológico, drenando os órgãos imunoctórios. Nós sabemos que os órgãos imunoctórios são os órgãos de eliminação. É o fígado, são os rins, é a pele, são os pulmões, são os intestinos, ok? Mas sobretudo o fígado e os rins. E esses são importantes estar sempre impecáveis. E se repararem, quando estamos mediante doentes que estão polimedicados, são precisamente esses órgãos que estão a laborar mais, que estão com mais sobrecarga. E por norma também, quando esses estão com mais sobrecarga e quando já estão em falência, é aí que começa a haver realmente a maior parte dos problemas a nível medicamentoso e de efeitos secundários. Ok? Portanto, o primeiro passo seria drenar como uma medida, fazer aquela limpeza de primavera, também devemos fazer todos uma limpeza de primavera ao nosso organismo, ok? E então devemos ensinar a população a prevenir a intoxicação e a purgar sempre que justificado. E quando estamos a falar em purgar, devemos falar também em hidratação, com água biológica e energeticamente competente. A forma mais ética de beber água, obviamente, é da torneira, mas nós sabemos que na água da torneira, na água da companhia, são adicionados a montante produtos para impedir o crescimento de micro-organismos. E é importante que cumulativamente não vamos ingerindo esse tipo de substâncias
que depois, obviamente, vão se juntar ao rol de substâncias de xenobióticos que nos vão destruindo os órgãos imuncutórios. Portanto, importante seria ter, por exemplo, um filtro, como o carvão ativado, que removesse o cloro e outros metais que são adicionados. Quando digo metais, pode não haver metais, mas pelo menos o cloro está adicionado à água e esse deveria desaparecer, para tornar uma água mais pura, mais próxima da natureza, está bem? E para isso basta ter um simples filtro adaptado à nossa torneira que nos remove o cloro. Saber diferenciar o meio intracelular do meio extracelular, isto é muito importante porque muitas das pessoas que partem para uma desintoxicação depois sofrem logo, porque o primeiro impacto que têm com uma desintoxicação tem aquela reação ao tratamento. Isso deve-se ao facto de, por vezes, o meio extracelular estar ele próprio muito contaminado e quando a célula vai despejar os detritos numa purga, numa desintoxicação, o sistema, digamos, a rua está toda cheia, já está entupida e devido a esse impedimento há um agravamento temporário dos sintomas. Portanto, por vezes é mais importante ou seria interessante drenar primeiro o meio extracelular, a matriz extracelular, para depois limpar o meio intracelular e aí sim fazer uma desintoxicação competente. A desintoxicação não deve ser só a nível bioquímico, mas também deve haver uma desintoxicação mental, emocional e espiritual. Eu quando falo aqui em espiritual, quero dizer que hoje em dia a ciência tem um pavor da espiritualidade, como se fosse um bicho-papão. E é muito importante nós sabermos a nossa posição, o nosso propósito, o porquê estarmos aqui agora. Parece quase um clichê quando estamos a falar dos Monty Python, não é? O sentido da vida. Mas é muito importante, faz parte. E chegamos a uma determinada idade em que vamos ser necessariamente confrontados com isso. Portanto, também aí nós devemos fazer esse tipo de desintoxicação, fazer uma averiguação interna, uma purga. E para isso, o mais importante de tudo é fazer meditação e exercício físico apropriado. O exercício físico deve ser sempre consoante a cada uma das nossas limitações, não deve ser igual para todos. Ok? A meditação é ótimo porque realmente promove toda aquela desintoxicação que eu falei, a mental, emocional, espiritual e até física, obviamente, chega a esse ponto. E se fizermos tudo isto, eu não referi aqui, mas obviamente se fizermos tudo isto, o sono, que é a parte do nosso dia onde nós realmente vamos regenerar, o corpo vai purgar, inclusivamente a nível mental, quando vamos fazer uma regeneração cerebral, em que ele vai desintoxicar, até por recurso à melatonina. A verdade é que o sono ocorre naturalmente quando nós temos todos estes hábitos implementados, ok? E o sono é super importante. Depois, quando nos debruçamos sobre a compartimentação da medicina em várias especialidades e na ausência de uma perspectiva holística do ser humano, física, mental, emocional e espiritual, ou quântica, devemos preconizar um modelo de medicina que veja o ser humano como um todo. Novamente, já foi assim no passado, mas hoje em dia há uma vontade de compartimentar castelinhos. Eu sou da psiquiatria, eu sou da ortopedia, eu sou da reumatologia, eu sou pronto, de qualquer outra especialidade, de otorrinolaringologia. Portanto, era importante voltar a termos médicos que vejam o ser humano como um todo e não tenham medo de não enviar para a especialidade, sejam capazes de tratar eles próprios. União e respeito mútuo entre as várias classes profissionais no âmbito da saúde, incluindo as terapêuticas não convencionais. Porque se é verdade que a medicina tem um ódio visceral às terapêuticas não convencionais, a verdade é que do outro lado, por vezes, também os terapeutas que trabalham a parte das ervanárias e a parte da homeopatia também não são muito amigos da convencional. E a verdade é que todos teríamos a lucrar se dessemos as mãos, houvesse um mútuo respeito, porque eu vou ser muito sincero, eu trabalho nas duas e preciso das duas. Se eu tiver uma infecção, preciso de um antibiótico. Se eu tiver um acidente, eu preciso ir ao médico para me voltar a pôr os ossos no sítio, está bem? As duas são muito importantes. Agora, eu acho que a medicina deveria voltar a entender a intuição, porque nem sempre o que parece é. E deveria também reformular o ensino da medicina com a inclusão de módulos de medicina natural e energética, ou seja, durante algumas cadeiras, ou até um ano, por exemplo,
um médico poderia aprender um bocadinho sobre medicinas ou tratamentos energéticos, como a acupuntura, como o Reiki, como estudar campos mórficos. Isso seria muito interessante e iria trazer muitas vantagens para os médicos, porque não iam só ver o aspecto químico, o aspecto sintético e este padrão de farmacológico, só o que é farmacológico é que vai ter efeito, ok? Eu volto a reformular, os campos mórficos do nosso Sheldrake, do nosso Rupert Sheldrake, é uma hipótese científica levantada a nível científico. E ela realmente reconhece, ou pelo menos levanta a hipótese de que nós todos temos campos energéticos subtis. E se nós soubermos trabalhar nesses campos energéticos subtis com vibrações, com áudios, com a manipulação, com a nossa própria energia, nós podemos ter resultados fantásticos e fazer com que uma doença nunca se chegue a manifestar num plano físico, ok? Depois devemos fomentar a inter-relação entre ciência e espiritualidade, novamente, ok? Depois, quando olhamos para a visão demasiado sintomatologista da abordagem alopática, nós falamos que os médicos hoje em dia são sintomatologistas, tentam debelar os sintomas. Tu tens aquilo, vamos tratar. E às vezes o problema é muito mais profundo. Estamos a falar em termos de bloqueios profundos, estamos a falar de bloqueios mentais, emocionais ou até espirituais. Então, devemos ter em consideração a origem metafísica das patologias e não somente a origem psicossomática. A origem psicossomática está comprovado a nível da psique, a nível da psiquiatria, da psicologia, e é um dado científico. Mas a origem metafísica vai um pouco mais além, está bem? Averiguar quais os bloqueios mentais, emocionais e espirituais, incluindo o propósito de existência e de conexão com Deus. Devemos tratar os sintomas, porque pode ser útil e pode haver resolução momentânea. Mas como não estamos a incidir na causa, por vezes as recidivas surgem com muito mais intensidade. Isso é muito típico de doenças como o cancro, que muitas vezes todos os médicos, o doente, toda a gente fica satisfeito porque conseguimos afastar o cancro e depois ele volta com muito mais intensidade passado uns anos. Isso porquê? Porque havia um problema, um padrão mental, um padrão emocional que estava ali a remoer e não foi tratado. Porque não se fez com que a pessoa, não se promoveu com que a pessoa tentasse fazer uma viagem interior para tentar pesquisar qual era a origem desse bloqueio, tratar essa questão emocionalmente. Daí a importância de uma meditação. Parece quase um clichê falar de meditação. Meditação para ali, meditação para lá. Mas a meditação, embora seja muito difícil de fazer, envolve com que nós consigamos centrar-nos em nós. Ok? Perceber porque é que determinado pensamento surge com mais frequência. Porque é que eu sou preconceituoso? Porque é que eu tenho tendência a julgar os outros? Porque é que eu tenho tendência a julgar-me a mim? Ok? Este tipo de crenças limitantes ou de bloqueios, pronto, eu falo em subconsciente, que eu sei que não é um termo científico, mas subconsciente, e faz com que as pessoas não consigam evoluir como ser humano e depois acabam por desenvolver patologias a nível físico. Então, tratar os sintomas pode mascarar etiologias mais profundas, como já referimos. E devemos ter mecanismos para integrar a individualidade na personalidade. São duas coisas completamente distintas. Quem primeiro abordou esta questão foi Osho, o filósofo indiano. Ele fazia bem a distinção entre individualidade e personalidade. Personalidade são todas as vozes da nossa repressão parental, educacional, da sociedade, religiosa, que nos dizes não faças isto, não vais para aí, vai para o melhor emprego, paga mais, ok? A individualidade não, é a nossa criança interior, é a nossa alma, somos nós. Então, quando nós falamos em integração, e atenção, porque fala-se em medicina integrativa, muito mais importante que integrar as várias classes de medicina, as várias classes de tratamento, era integrar esta individualidade, ou seja, tudo aquilo que somos com a sociedade. Então,
mediante estas soluções que eu vos apresento, eu recomendo ler. Recomendo ler este livro que é fantástico, que é o Fleur d'Oranger, de Rika Sainov. Eu tenho aqui. Eu digo que ele é fantástico porque, modéstia à parte, fui eu que o escrevi. Portanto, obviamente, como tenho orgulho daquilo que faço, falo-vos dele e trago-vos cá para vos recomendar. É uma leitura interessante. Obviamente, eu tinha necessidade de falar de alguns temas e decidi fazê-lo em forma de romance, de uma forma ficcional, porque achei que é uma maneira de trazer algumas verdades ao de cima, sem ter qualquer tipo de implicações. E assim as pessoas são obrigadas a refletir. No entanto, tudo aquilo que eu abordei aqui, de uma forma taxativa, preto no branco, acabam por estar aqui subrepticiamente abordadas, ok? Outro livro que eu também gosto muito é este aqui, é O Teu Corpo Diz Ama-te, de Louise Bourbeau. Eu podia trazer Louise Bourbeau, como a Louise Hay, como tantos outros autores que trabalham o tema da origem metafísica das doenças, mas eu este gosto particularmente porque está escrito em forma de manual e podemos consultar para qualquer patologia qual é o bloqueio mental ou emocional. E quando nós conseguimos trabalhar, temos resultados muito mais duradouros, muito mais eficazes. É interessante que a parte de medicina tenha sempre atenção ao bloqueio que está. Quando estão perante uma pessoa, não estão perante um número, estão perante um ser que tem emoções e é preciso que ele consiga começar a trabalhar sobre elas, de maneira que as doenças e as patologias a nível físico não surgem. Senão não estamos a fazer um bom trabalho, não estamos a resolver o problema, estamos simplesmente a adiá-lo. Eu quero então terminar esta apresentação, não deixando de agradecer a todos a vossa paciência em estarem a ouvir. Eu trouxe aqui este desenho, por acaso fui eu que o fiz e sou eu que estou no desenho, é um cartoon que eu fiz de mim próprio, que basicamente está a refletir um médico num corredor de um hospital, ou seja, ele está a tentar tapar buracos, ou seja, é como se fosse um doente, surge um problema, ele tapa, depois surge outro, depois tapa. É como está aqui esquematizado, como está aqui metaforicamente representado, ou seja, abre um buraco, aparece um buraco na parede, ele tenta tapar, só que entretanto abre outro buraco, ele tenta tapar, depois outro, até aparecer um buraco final, que normalmente é bastante mau para as pessoas, porque será uma condição quase fatal, que ele já não consegue tapar mais, ok? Isto é para refletir. Eu quero agradecer a todos a vossa paciência em me ouvir. Peço desculpa, mas este é um tema de facto muito polémico, mas é importante que realmente haja uma nova abordagem, se consiga mudar um pouco o paradigma e a maneira de vermos a saúde, de maneira que ela se torne mais económica, mais acessível a todos e, mais importante de tudo, que as pessoas andem saudáveis e nunca cheguem sequer a ter a doença. Está bem? Vivendo muito mais anos e felizes. Obrigado a todos.